Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, estamos de volta para o estudo de mais uma lição bíblica da Escola Dominical. Desta feita, estaremos estudando a lição de número 2, que tem como tema o reino dividido, Jeroboão e Roboão. Queremos já agradecer a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. E desde já pedir a você para compartilhar este vídeo, também para se inscrever, para curtir, deixar aí o seu like e também comentar. O texto áureo da nossa lição de número 2, do terceiro trimestre de 2021, traz como tema o reino dividido, Jeroboão e Roboão, tem o seguinte texto áureo: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios, capítulo 19, versículo 21. A verdade prática nos diz assim: os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. Como já é de conhecimento dos irmãos, nesse trimestre estamos estudando os livros de 1º e 2º Reis, e nesta lição estaremos estudando estes dois reis com o reino dividido logo após o reinado de Salomão. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de 1º Reis, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo número 10, e o versículo 13, 14 e ainda do versículo 26 ao versículo de número 29. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. E sucedeu, pois, que, ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito, e enviaram e o mandaram chamar a Jeroboão, e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: ide-vos até o terceiro dia e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: se hoje fores servos deste povo, e os servires, e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele, e disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: assim falarás a este povo que lhe falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado. E lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel,
e colocou o outro em Dan. Muito bem, bastante extenso esse texto bíblico, base da nossa lição de hoje, que tem como objetivo geral ressaltar a importância de ouvir bons conselhos e, como objetivos específicos, elencar as principais causas da divisão do reino, apresentar as falhas e más decisões de Roboão e pontuar o pecado de idolatria de Jeroboão. Pois bem, esta nossa lição, que começa em 931 com a morte de Salomão, em que o seu filho Roboão, ele assumiu o trono e também foi ele o principal causador ou responsável pela divisão do reino por conta ou por consequência da sua má decisão. Nós iremos ver neste pequeno resumo que nós fazemos acerca desta divisão que aconteceu logo após a morte de Salomão. E aí nós já vemos as principais causas da divisão, as principais causas da cisão. Nós lemos no texto bíblico em que Salomão tinha imposto ao povo uma carga muito pesada, porque Salomão ele era um visionário. Salomão era um rei das grandes obras. Os seus investimentos eram voltados para as grandes construções, projetos arquitetônicos grandiosos, templos, palácios. E tudo isso, toda essa despesa para que todas essas idealizações se tornassem realidade, era necessário que a população pagasse impostos pesados. E por trás disso, havia ainda todo o ciúme por conta da população do norte, visto que para eles Salomão empregava a maior parte da sua arrecadação em Jerusalém e nas cidades de Judá, no sul de Israel. Porém, as tribos de Judá e, consequentemente, Jerusalém, as cidades do sul, que eram beneficiadas, faziam parte ativamente do governo de Salomão. Então, Roboão, quando assumiu o reino, ele foi procurado pelo povo que se sentia, de certa forma, oprimido pela dura carga de impostos e também pela dura carga de trabalho, pediu que Roboão reduzisse essa carga de trabalho. E nós vemos que Roboão, ele atendendo aos conselhos dos jovens, dos seus amigos, daqueles que cresceram juntos com ele, Roboão tornou o fardo ainda mais pesado para os trabalhadores. E essa foi a consequência da divisão do reino. As 10 tribos do norte, sob a liderança de Jeroboão, se rebelaram contra essa decisão e formaram um novo reino, o reino do norte. Tudo isso nós vamos ver no tópico seguinte como uma consequência da má decisão depois dos seus conselhos errados por ouvir os jovens e não ouvir os anciãos de Israel. Nós vemos aí, então, a repetição dos erros de Salomão. Salomão, ele tinha imposto, como nós já dissemos, essa dura carga de trabalho e de impostos sobre todo o povo. Aqueles que eram beneficiados e participavam ativamente do governo, de certa forma, não se incomodavam porque tinha uma reciprocidade, tinha um retorno deste trabalho, destas contribuições, que era a carga tributária alta. Porém, Roboão, ao tomar conselho com os anciãos e com os jovens, ele preferiu o conselho dos jovens,
Veja, nós não podemos desprezar os conselhos dos mais experientes em detrimento de agradar os amigos. É verdade que nem toda a idade é sinônimo de sabedoria, de conhecimento, mas de experiências, e esses anciãos, eles faziam parte, sim, de um conselho. Eram aqueles a quem Roboão e a quem Salomão já tomava conselhos e que Roboão deveria seguir também tomando os conselhos dos anciãos. Então, a questão é que Roboão, se seguisse o conselho dos anciãos, de certa forma, iria desacelerar o projeto de expansão e desenvolvimento do reino, mas em contrapartida, acalmaria os ânimos, né? A palavra branda, ela acalmaria os ânimos agitados do povo e evitaria a ruptura. Todavia, Roboão preferiu seguir os conselhos dos seus amigos. Veja, a falta de sábios conselhos pode levar o ser humano ao declínio moral, ético e espiritual, tornando-o empobrecido e decadente. Certamente, Roboão não poderia tomar ou simplesmente manter a carga de impostos de trabalho que seu pai já tinha deixado. Né? Ele poderia ter essa decisão, porque o pedido das tribos era que reduzisse. Os jovens mandou que aumentasse. Enquanto, talvez se ele mantesse, né, ou se ele mantivesse a carga de seu pai, também não agradaria. Ele tinha que tomar uma decisão. E vemos que ele preferiu o conselho dos mais jovens, o conselho dos seus amigos, daqueles que foram criados com ele. E o conselho que recebeu dos anciãos foi para aliviar, mas, né, todo mundo sabia, todos conheciam que a queixa daquelas tribos era justa, né? Era justificada em razão do que estava acontecendo. Desta forma, os anciãos o aconselharam para que ele, de fato, reduzisse a carga. Em contrapartida, os jovens o aconselhou de forma contrária. Bem, o reinado de Jeroboão surge justamente nesse cenário de confronto, nesse cenário em que as tribos se veem prejudicadas, e temos aqui Jeroboão, que era da tribo de Efraim, porém não era da linhagem real. O sucessor do trono de Salomão foi Roboão. Jeroboão, na verdade, ele pertencia à tribo de Efraim, e ele serviu ao rei Salomão. Salomão se agradou do trabalho de Jeroboão, porém, nós vemos aí no texto bíblico, né, nós vemos lá em 1 Reis, capítulo 11, versículos 29 ao versículo 31, que o profeta Aías, né, comunicou a Jeroboão que Deus o havia escolhido para reinar sobre as 10 tribos de Israel. Essa profecia chegou aos ouvidos do rei Salomão, que perseguiu e tentou matar Jeroboão. Jeroboão, ele se refugiou para o Egito e ficou no Egito até a morte de Salomão. Com a morte de Salomão, Jeroboão volta, né, para Israel, e ele, diante deste cenário, o povo o coloca como rei sobre as 10 tribos, e ele estabelece o seu reinado, o seu trono em Siquém. E aí vem um outro problema
aqui muito mais sério, que também levou já Jeroboão à sua ruína. O que foi que ele fez? Com medo de que o povo do norte, daquelas 10 tribos, peregrinasse a Jerusalém para adorar, né? Pois havia este mandamento para que o povo fosse a Jerusalém adorar. Com medo de que o povo, ao ir para Jerusalém, pudesse, né, se comover diante lá do Senhor, diante das leis do Senhor, e se rebelar contra ele, ele resolveu, né, fazer ou dedicar lugares à adoração a Deus. Então, ele manda fazer 2 bezerros de ouro e coloca um ao norte, na cidade em Dan, e outro ao sul, em Betel. Então, essa atitude de Salomão, essa atitude de Jeroboão, essa atitude idólatra de Jeroboão, na verdade, resultou no castigo divino sobre Jeroboão e sobre a sua família. Então, ele pega dois bezerros de ouro, coloca em 2 cidades estratégicas, para evitar que o povo descesse a Jerusalém para adorar, e chega para o povo e diz: estão aqui os seus deuses que ele tirou da terra do Egito. E aí começa já a ruína de Jeroboão, ao querer evitar que o povo descesse a Jerusalém, faz com que o povo agora adore a bezerros de ouro. E como consequência da idolatria, porque Deus ele não dá a sua glória a ninguém, né? Consequentemente veio aquela maldição, não somente para Jeroboão, mas também para o povo que estava adorando, e consequentemente Jeroboão acabou sendo sucedido no trono. Então, os seus temores, os temores de Jeroboão, o levaram a estabelecer um sistema que falsificava a religião revelada no Antigo Testamento. Jeroboão escolheu 2 cidades há muito tempo ligadas à adoração, né? Ou seja, falsificou a religião, aproveitou essas cidades que já eram ligadas à adoração a Deus para ludibriar o povo, para fazer com que o povo não descesse, não fosse, né, a Jerusalém para adorar. Então, basicamente, né, o reino dividido, ele gira, ele começa aí depois de Salomão com essa ruptura por causa de uma má decisão. Veja o que uma decisão errada ou uma decisão baseada em conselhos errados, né? Pessoas que costumam tomar conselho com profetas, pessoas que não tomam conselho na palavra de Deus ou com pessoas sábias, acabam tomando decisões precipitadas, acabam tomando decisões equivocadas, decisões erradas, né? Que certamente levarão à ruína e ao fracasso. Com Roboão não foi diferente. Ele desprezou o conselho dos mais experientes para seguir o conselho dos jovens, daqueles que nem sequer tinham qualquer experiência com o reino. Salomão era um homem sábio, mas ele cometeu os seus erros. Da mesma forma, o seu filho, ao assumir o trono e tentar apaziguar os ânimos daqueles que estavam inconformados com os altos tributos, ele preferiu seguir os conselhos dos jovens e endurecer mais aquela carga de trabalho, o que gerou, né, o que levou à divisão do reino. Veja que desde essa divisão até o cativeiro não houve mais a união destes 2 reinos divididos na época de Roboão.
Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que possamos aprender com estes erros para não cometê-los, que possamos aprender a tomar conselhos com pessoas realmente que têm, né, o que nos aconselhar, com pessoas que são sábias, com pessoas que tenham experiência, e sempre avaliar aquilo que nos estão aconselhando, confrontando com a palavra de Deus. Este é o melhor caminho. Então, que o Senhor nos ajude, não é? Nós vamos fazer uma oração e certamente Deus, ele vai abençoar ainda mais aqueles que estarão aprendendo, estudando, ensinando esta lição no domingo pela manhã, na escola dominical. É isso que nós esperamos. Amado Deus, querido Pai, nós queremos te agradecer, bendizer o teu nome, Senhor, por cada vida, por cada um dos teus filhos. Pai amado, continue nos ajudando, nos guardando. Aqueles, Senhor, que estarão assistindo esta aula, que o Senhor continue abençoando e guardando em tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus.